Uma boa noite, abençoada para todos. Eu sou Terezinha Barros de Souza, tenho 53 anos, de evangélica. Eu sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Faço parte de um ministério de oração 24 horas. Hoje nós vamos fazer uma pequena live. É a disciplina na oração. Nós temos aqui o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Certa vez Jesus estava no templo, lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, juntamente com seus discípulos, orando. E um dos discípulos perguntou para ele, disse para ele: Mestre, ensina-nos a orar. Então Jesus começou a ensiná-los. Jesus passou a ensiná-los, dizendo: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de falar, de orar, fazendo longas orações para ser visto pelos homens. E Jesus disse para eles: a recompensa para eles já foi dada, mas não de Jesus, E Jesus passou a ensinar também sobre a disciplina na oração, Quando orardes, não useis de vãs repetições, porque muitos pensam que por muito falar sereis ouvido. E não é assim, Nós vamos aqui ver a disciplina na oração. Olha, Jesus ensinando a orar, que lindo. Um mestre ensinando a orar. Aí disse assim, agora ele vai falar da oração pessoal. Oração pessoal. Ele disse assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ore ao Deus que está em secreto. E Deus que te vê em secreto te responderá. Agora eu vou falar aqui uma coisa sobre sobre esse modo que Jesus nos ensinou, Sabe por quê? Entra no teu quarto, fechada a porta, ore em secreto. Sabe por quê? A oração em secreto, a sós com Deus ali no quarto, é tão maravilhoso, Quando a pessoa ajoelha e ali a pessoa tem toda a liberdade de adorar a Deus. Começa a adorar a Deus, o Espírito Santo se alegra, visita a pessoa começa até a se renovar e chorar. Pode acontecer isso. A pessoa começa a orar ali, começa a adorar a Deus, buscar a Deus ali, na simplicidade, buscando a Deus, a sós com Deus. Depois ela começa, quando a pessoa está só ali, a sós com Deus, ela começa a perdoar, pedir o Senhor perdão dos pecados. E ali ela pede perdão dos seus pecados. E Deus prontamente lhe perdoa. Parece que a gente vê até o Senhor inclinando os ouvidos para ouvir aquela oração secreta que a pessoa vai falar. Aí a pessoa começa a expor, Expõe a sua necessidade pessoal, sua vida espiritual, a vida dos seus parentes, vida dos filhos, das noras, dos netos,
problema financeiro, problema de dívida, problema de enfermidade. E ali a sós com Deus. Está escrito a palavra, que o Senhor que me vê em secreto, Ele me ouvirá. Não é maravilhoso isto? Isso é muito maravilhoso, é a oração pessoal. Então agora nós vamos ver aqui Jesus ensinando os discípulos a orar. Isso é coisa maravilhosa, né? Nós vamos ver aqui no Pai Nosso. Então ele disse assim: quando orares, orareis assim: Pai Nosso que está nos céus. Esta oração, a gente pode entender que ela tem 3 partes. Primeira parte da oração. Quando a gente vai orar a Deus, a primeira coisa que a gente deve fazer é a adoração. Como que o Senhor agrada do nosso louvor, da nossa oração. Aí nós estamos expressando para Deus que nós temos o coração aberto para Deus. Estamos dispostos a ouvir os ditames de Deus para a nossa vida. Quando nós apresentamos diante de Deus, adorando Ele, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo que somos pó, não somos nada, e que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que Ele está em glória, rodeado de grande glória e poder, acima dos querubins e serafins. Então, quando nós adoramos ao Senhor, abre o coração para nós. Então, Jesus ensinou a adorar primeiro. Ele disse assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora vem a petição. Depois que nós oramos, seja feita a tua vontade, Senhor. Estamos adorando. Agora vem a outra parte, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, humilhação. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Para todos sempre. Maravilhoso este Deus. Agora nós vamos ver, depois da oração, imediatamente, o que Jesus falou. Nós dizemos na nossa oração, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E depois nós oramos também. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendem. Será que perdoamos mesmo? Nós vamos ver aqui Jesus falando, né? Aí Jesus falou. Aqui é Deus falando, né? Por quê? Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes as ofensas dos homens, nem tampouco Deus vos perdoará. Acho importante que dentro desse estudo que Jesus dá aos seus discípulos, nós encontramos toda a disciplina na oração. Toda a disciplina. Que isso é tão importante, gente. É muito maravilhoso, né? Salomão. Desculpa, gente. Salomão, ele, no princípio do seu reinado,
foi rei de Jerusalém. Salomão resolveu construir um templo muito maravilhoso para Deus. E ele construiu esse templo. Um templo de ouro, de pedraria, muito maravilhoso, muito lindo o templo e também muito grande. O templo era muito grande. E no dia da inauguração do templo, Salomão convidou todo o povo de Israel. Todo o povo teria que estar ali naquela inauguração. Uma festa muito maravilhosa. No dia da inauguração, Salomão se colocou no meio do povo, levantou as mãos para cima e começou a adorar a Deus, orando a Deus primeiramente por aquele povo que estava ali e adorando a Deus por aquele templo que construiu, oferecendo aquele templo tão maravilhoso. E a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Está escrito. E a Bíblia fala que a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor encheu o templo. Também está escrito que os sacerdotes, eles não podiam entrar e nem sair. Tamanha a glória de Deus dentro daquele templo. O povo de Israel, quando viu aquele povo, o povo de Israel, quando viu a glória de Deus descendo naquele templo, sabe o que eles fizeram? Todos se ajoelharam, boca no pó, como se diz, ajoelharam e começaram a louvar a Deus, a engrandecer a Deus. E Deus visitou muito aquele povo. Terminado aquela festa maravilhosa, Salomão foi para casa. Salomão deitou para dormir. Diz a Bíblia, está escrito, diz a Bíblia que o Senhor apareceu a Salomão. Naquela noite, depois daquela festa, o Senhor apareceu a Salomão. Sabe o que Deus falou com Salomão? Ouvi a tua oração e escolhi aquele templo para sacrifício. Olha como que Deus gostou. Falou, apareceu a Salomão de noite. Salomão já estava deitado. Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi aquele templo para sacrifício. Olha, gente, como que Deus agradou do sacrifício, né? Mas aí Deus fez uma promessa. Deus falou com Salomão assim, mas se eu encerrar os céus, de maneira que não haja chuva sobre a terra, se eu enviar gafanhotos, que consuma os frutos da terra, se eu enviar peste sobre a terra, se, condicional, né? Se eu enviar. Mas ao mesmo tempo Deus falou assim, mas se eu enviar, olha a terminologia da palavra, terminologia, se eu enviar. E depois, mas se esse povo que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar, tem que humilhar, se me buscar, se esse povo se humilhar, me buscar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, sararei a tua terra. Sabe por que Salomão estava falando assim? Aquele povo que dia eles oraram ao Senhor, sentiram a presença de Deus, foi muito maravilhoso. O povo de Israel estava entusiasmado, mas o povo de Israel, eles eram muito levados
qualquer coisinha eles caíam em pecado. Por isso que Deus falou, se eu cerrar a terra, aí Deus estava falando, se acontecesse aquilo, né? Aquilo seria uma punição, se por acaso eles pecassem, seria punição. Mas se eles voltassem para Deus, se humilhassem, buscassem o Senhor, se convertessem dos seus maus caminhos, Ele ouviria dos céus, sararia a sua terra. A oração respondida, gente. A oração respondida. Ezequias foi o rei de Judá. Existia no tempo do rei Ezequias um rei muito perverso por nome de Senaqueribe. E esse rei era rei da Síria. Esse rei tinha 185 homens escolhidos a dedo. Homens de batalha, homens de guerra, homens preparados. 185 mil homens. A quem o rei confiava tanto. Senaqueribe, né? Senaqueribe era tão perverso com aqueles homens dele, que ele tomava as nações, botava fogo, fazia muitas coisas erradas. Mas ele queria tomar Judá, porque Judá é muito abençoada. Então ele escreveu uma carta muito, como que eu poderia dizer, arrogante para Ezequias. Quando Ezequias recebeu aquela oração, ele ajoelhou, colocou aquela carta em cima do altar. Primeiro ele adorou o Senhor. Adorou o Senhor, engrandeceu o Senhor. Depois ele falou, olha, Senhor, a carta que nós recebemos do rei da Síria. O rei da Síria está nos afrontando eu e o Senhor. Aí ele começou a orar. Ó Senhor, começou a adorar o Senhor novamente, começou a orar. Senhor, livra-nos da mão do rei da Síria. Depois que ele adorou o Senhor, ele orou, livra-nos, Senhor, das mãos do rei da Síria. Aí, Isaías, que era contemporâneo ali, né? No reinado de Judá. Aí Deus chamou o rei da Síria, chamou o profeta Isaías e falou, fale com o rei Ezequias, meu servo, aquilo que ele pediu, aquilo que ele pediu a respeito do rei da Síria, eu ouvi. Está escrito, na mesma noite, o anjo do Senhor passou sobre Israel da Síria, feriu 185 homens de guerra do rei Senaqueribe. Deus não permitiu o anjo feri-lo de morte, porque ele teria que ver seus 185 homens de guerra preparados, viu todos mortos, porque o anjo naquela noite ceifou os homens. Porque o rei Ezequias não pediu para o Senhor livrar da mão daquele rei? Então Deus livrou. Feriu 185 lá no arraial da Síria, né? 185 morreram. O anjo feriu de morte. E ele viu todos aqueles homens mortos. Aí ele fugiu. Foi lá para um outro lugar, que eu não me lembro agora, e lá ele estava orando. Lá ele estava orando ao seu Deus pagão. Os 2 filhos dele entraram ali, mataram o pai. Acabou a história, né? Ezequias ficou livre. Amém? Vou ficar por aqui. Você que vai ver esse vídeo, se gostou, dê o seu joinha,
E tu vai entender que que o conteúdo desse canal é relevante. E ele pode recomendar as outras pessoas para esse canal. Compartilhe esse canal com seus parentes, com amigo, vizinho. E também assine este canal. Aliás, seja membro deste canal para fazer parte conosco desse estudo tão maravilhoso. Seja membro desse canal. Tem um botão azul aí. Seja membro desse canal. Vai ser muito maravilhoso e proveito para a sua vida. E você será grandemente abençoada. Inscreva nesse canal. Faça parte. Em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite. Vou ficar por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.